E agora eu quero ir para Mateus, capítulo 28, versículo 19. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como podemos provar, pastor Misael, que esse texto aqui não é o batismo verdadeiro, inclusive em se falando também do Espírito Santo e citando explicitamente, né, na ordem aí a Trindade. E aí, se esse não é o batismo verdadeiro, qual é? Aonde está o texto? Eu quero usar as Escrituras Sagradas, irmãos. A palavra de Deus, ela nos fala de um Salvador. Quando nós falamos em batismo, nós temos uma grande responsabilidade, porque o batismo, ele é bíblico. E talvez alguém poderia dizer assim, olha, mas um dos ladrões lá na cruz, ele não foi batizado. Não sabemos. A Escritura, ela diz, quem crer e for batizado será salvo. Não é algo que você venha assim, ser algo opcional. Não. Ela é uma ordem divina. Ela é uma ordem divina. Você veja, vocês, com todo respeito, vocês conhecem alguém que batiza conforme está em Mateus 28, 19? O Moldo conhece? Pastor Marcos conhece? Alguém que batiza conforme está lá em Mateus, segundo a ordem? Pai não é nome. Pai não é nome. Filho também não é nome. O Espírito Santo é a qualidade do Espírito. Há dias passados, eu conversando com um de nossos irmãos, então ele me enviando um áudio de alguém para se justificar que o batismo era em nome da Trindade, e quando as Escrituras ela fala para batizar em nome do Senhor Jesus, é como se fosse uma ordem para a pessoa fazer uma realização, ou poderia dizer, olha, vai lá no nome do Senhor Jesus. Mas quando você vai lá, você batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha, vamos analisar uma coisa muito importante. Você sabe que pela lei da expiação, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. E quem derramou sangue foi Cristo. Segundo a lei, né? Quase todas as coisas, segundo a lei, né, se purificam com sangue, Hebreus 8, 22. E sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Outra coisa, o próprio Senhor Jesus mandou-lhe batizar, mandou seus discípulos batizar no nome dele. Está lá em Lucas capítulo 24, verso 44. Assim convinha, assim está escrito, que o Cristo padecesse, para que se cumprisse tudo que dele estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Aí o verso 45 fala assim, então abriu-lhe entendimento para compreenderem as Escrituras. Tá vendo? É o que diz. Aí ele começa assim, e em seu nome, tá vendo? 47, e em seu nome, pode conferir, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém, certo? Começando por Jerusalém. E quando foi, queridos, que Jesus deu essa ordem aos discípulos, você veja lá que Pedro, no dia de Pentecostes, ele disse, cheio do Espírito Santo, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos vossos pecados, e recebereis o quê? O dom do Espírito Santo. Essa promessa diz a vós, a vossos filhos, a todos quantos estão longe, a tantos quantos Cristo chamar. Tá vendo? Então muitos dizem, não, mas o batismo em nome do Senhor Jesus era somente para os judeus. Negativo, irmãos.
o batismo no nome do Senhor Jesus era para todas as nações. Tá vendo? A Bíblia fala todas as nações. Cornélio foi batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Então você analisa bem, porque se nós entendermos que quando é dada a ordem para batizar em nome do Senhor Jesus, é como se fosse uma ordenação para uma saída para exercer o batismo. Não, era para batizar no nome. Então você analisa bem, quando o próprio Senhor Jesus Cristo, ele se, em seu nome, tá vendo? Em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados. Então você veja bem que Jesus Cristo, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você veja que as pessoas dizem assim, eu sou lavado e remido no sangue de Jesus. Mas só que batiza na Trindade, batiza em título. Então, se você vê a origem do batismo da Trindade, você precisa entender que, na verdade, o batismo da Trindade é de origem romana. Então, esse batismo ele foi reconhecido no Concílio de Nicéia, no 381. Ele tornou-se universal no ano 500. Então, queridos, a palavra de Deus, ela diz assim que Pedro começou ali a conversar ali na casa de Cornélio e disse, olha, irmãos, vós bem sabeis que não é lícito um varão judeu chegar-se ou juntar-se a estrangeiro, tá vendo? Então, ali ele começou a falar da pregação de João. Ali pode ver o capítulo 10, verso 37, e ele explica, olha, esta ordem veio por toda a Judéia depois do batismo que João pregou, né? E ele diz assim, olha, é deste que quero vos dizer, né? E deste, todos os profetas dão testemunho de que todos que nele creem, olha bem, receberão perdão dos pecados pelo seu nome. Tá vendo? Sepultados com ele. Tá certo? Então, você pode olhar todos os batismos bíblicos realizados no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos, é o que diz a palavra de Deus. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E em nenhum outro há salvação. Atos 4, verso 12. Nenhum nome é dado nem em cima no céu, nem embaixo da terra, pelo qual devamos ser salvos. Quando o Senhor Jesus apresentar a igreja a Deus, ele vai dizer, Pai, aqui estão os filhos que tu me deste, os quais eu resgatei com meu próprio sangue. Certo? Foram comprados com o sangue de Cristo. Então, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O Pai não derramou sangue. Tá certo? Mas ele enviou o Filho. Então é importante você saber que o batismo que nós reconhecemos é o batismo bíblico. E para você entender Mateus 28:19, quando ali você olha o texto, você analisa bem. Eu vim em nome de meu Pai. Tá vendo? O Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome. Tudo se resume em Jesus. Em que nome que a Igreja Católica batiza? Na Trindade. É o mesmo batismo das igrejas evangélicas. Certo? E a Bíblia diz assim, que elas são filhas. Filhas. Tá? Então, queridos, toda a história fala, chamando o povo evangélico que batiza em Trindade, chama-os de irmãos separados, unidos pelo batismo.